Riqueza, vocês sabem, é o estoque de bens que tem valor, que toda a economia possui. Certo? Só a Folha e outros jornais é que não entendem e falam: o que é o PIB? PIB é a riqueza produzida durante o ano. Não tem importância, eles não estão dando uma aula de economia. Mas nós diríamos, diferentemente, PIB é a produção corrente de bens e serviços de um país. Riqueza é uma palavra reservada para um estoque, para um dado de balanço. A riqueza que eu tenho é um celular, um automóvel, um apartamento, uma pasta, meu vestuário, o relógio e assim por diante. Isso é o estoque. E dinheiro na carteira, e dinheiro no banco. Em macroeconomia, nós agregamos. A macroeconomia não é um modelo de equilíbrio geral, é um modelo de agregados. A produção é agregada no PIB, certo? E a riqueza nossa é agregada com a riqueza do setor privado. Os créditos e débitos que nós temos uns com os outros, ou nós com o sistema bancário, quando é agregado, desaparece. Está claro isso ou não? Se soma os nossos balanços de todos nós, brasileiros, com os balanços do setor privado, dos bancos do setor privado, tudo que a gente tem no banco e deve para o banco, cancela. E a riqueza do setor privado fica restrita a coisas reais, carros, automóveis, pontes, roupas, malas, tênis, tudo que é real, mais a moeda, que é o crédito que nós temos contra os bancos e o Tesouro Nacional. Se nós considerarmos que no curto prazo o estoque de riqueza é constante, nós temos que estudar a demanda de moeda. Quanto que nós vamos reter de moeda? Para os clássicos, é irracional reter moeda, a menos que se use essa moeda para financiar transações. Uma função da renda nominal. K é uma constante, PY é a renda nominal. É o produto multiplicado pelo nível geral de preço, que é a teoria quantitativa da moeda. Então, para os clássicos, a demanda de moeda é isso daí. A moeda, que talvez seja a instituição, ao lado da mercadoria, mais importante da economia capitalista, só foi incorporada à teoria da economia capitalista recentemente. Para os clássicos, a moeda não tinha espaço dentro do seu modelo. Por quê? Porque os clássicos estão estudando uma economia racional, que não se engana com figurinhas, que está interessado apenas no leite, na manteiga, no feijão, na casa, no transporte, nos bens e serviços de saúde, e não está preocupada com dinheiro. Então, a teoria clássica não tem papel para o dinheiro. Ela inclui o dinheiro com essa forma aí que é mecânica. A quantidade de moeda, ele olha para a economia capitalista e fala: olha, não é uma economia de troca, todo mundo usa dinheiro. E quanto dinheiro vai demandar? Uma função da renda nominal, do nível geral de preços, que multiplica o PIB e a renda nominal. Se os preços forem, um cafezinho for 1 centavo, a minha demanda de moeda é X. Se for R$2, que ser 2.000 centavos, a minha demanda de moeda é 2.000 vezes maior, em função dos rendas nominais. E isso não tem importância nenhuma. A teoria do dinheiro no modelo clássico de economia é enfiada dentro da teoria como se enfia uma roupa numa mala abarrotada. É a frase do Jacques Attali. Já não tem espaço para a teoria monetária, na teoria clássica. O Keynes falou: a demanda de moeda tem essa componente, mas ela depende também da liquidez, da taxa de juros nominal. Se a taxa de juros for muito alta,
as pessoas, a taxa de juros nominal, as pessoas vão trabalhar com menos dinheiro, porque usando o dinheiro deixam de ganhar juros. Esse é o mundo dos anos 60, não é o mundo de hoje. Então, reter dinheiro custa o que você perde de juros. Então, a demanda de moeda é uma função da taxa de juros. Algo inaceitável para os clássicos. Por que alguém cometeria a irracionalidade de reter dinheiro além do que é o necessário para financiar suas transações, além do capital de giro da empresa? Vai perder juros por quê? O Keynes introduz o risco. Ora, se eu não aplico o meu dinheiro hoje, por quê? Porque eu acho que a taxa de juros vai subir amanhã. Eu retenho o dinheiro hoje quando a taxa de juros é 10% ao ano. Se o ano que vem a taxa de juros for 20%, eu perdi os 10% este ano, mas tive um baita ganho para aplicar ano que vem. Se eu tivesse comprado um título com 10%, ano que vem esse título valeria metade, porque a taxa de juros dobrou. Entendem isso ou não? O preço de um título é função inversa da taxa de juros. Eu compro uma casa cujo aluguel é R$2.000. Ela vale, digamos, R$200.000. Vale 100% do aluguel. Amanhã há uma demanda incrível por casas de aluguel em São Paulo, o aluguel vale R$4.000, a casa vai ficar mais cara se eu quiser vender. Ela vai virar R$400.000 e não 200. O inverso também é verdadeiro. Uma casa que eu alugo hoje por 4.000, se eu vou comprar, eu vou pagar 400, 100% do aluguel, 100 vezes o aluguel. Aí eu comprei a casa de 400, aí houve uma debandada, ninguém mais quer morar em São Paulo, vai todo mundo morar em outras cidades, o aluguel cai de 4 para 2. O que acontece com o preço da minha casa? Cai pela metade, tá certo? Eu ganhei os juros de 4.000 por algum período, mas depois perdi metade do meu patrimônio porque o aluguel caiu. Então não há nada de errado em reter dinheiro especulando com relação à taxa de juros. Assim como não há nada de errado eu não comprar a casa hoje se eu acho que a taxa de juros vai cair, se a taxa de aluguel vai cair. Tá certo? Então essa é a demanda especulativa da moeda. Que fixa a taxa, junto com a demanda de investimento, cria um canal para o qual a liquidez, a oferta de moeda, afeta a demanda agregada. A taxa de juros vai depender da oferta de meios de pagamento, suposta constante, nesse modelo didático, que fixa a taxa de juros fixa, determina o investimento determina a demanda agregada. Então, no modelo SLM, a liquidez afeta a demanda agregada através da taxa de juros e só. Realista, irrealista. A primeira justificativa é porque é didático. A segunda justificativa é que é simplista. Não se fala em expectativa de inflação. Portanto, a taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real. Agora vamos ver a oferta agregada. Bom, a oferta agregada é a produção. É quantos empresários vão produzir. Em princípio, não tem nada a ver, nenhuma relação com a oferta de meios de pagamento. Se for um modelo clássico de preços flexíveis, ou seja, preços que sobem e descem imediatamente para equilibrar os mercados, a oferta de meios de pagamento não afeta a produção. É novamente um modelo, um lado clássico. Ninguém vai produzir mais se o preço dos automóveis, o preço de um Gol for de 30.000
para 300 mil, 10 vezes mais, e o salário dos metalúrgicos for de 300 mil para 10 vezes mais, né? Para 3 mil reais por mês. Porque a relação preço do automóvel, valor do salário, ficou inalterada. Tá certo? Houve uma variação só dos valores nominais e não dos valores relativos. Então, a produção é insensível à oferta de meios de pagamento. Ela só será sensível se alguns preços não forem flexíveis. Por exemplo, se o salário nominal, o salário expresso em reais que o trabalhador ganha, se ele for rígido, essa barra aqui quer dizer rígido, constante. Ele pode ser rígido porque o sindicato, numa convenção de trabalhador, convenção sindical, falou, o nosso salário é R$1.000 por mês e não muda. Ele pode ser rígido porque mesmo sem o sindicato, ele é fixado uma vez por ano, não varia durante todos os meses. Ele pode ser rígido porque os trabalhadores não percebem que há inflação. Se isso for verdade, W sobre P, ou seja, o salário relativo, o preço do automóvel com relação ao nível de salário, varia quando sobe, cai ou sobe, quando o nível geral de preços cai ou sobe. Se isso acontecer, a produção é sensível ao nível geral de preços. Aumenta a oferta de meios de pagamento. Aumenta a demanda agregada. Começa a haver demanda por mais automóveis, mais geladeiras, mais casas, mais roupas, mais óculos, mais relógios. Aumenta a demanda por tudo, começa a aumentar o preço de tudo, menos o do salário. Por quê? Porque o salário está fixado em contrato. Porque os trabalhadores não estão percebendo que os preços estão subindo. Porque o sindicato fixou o salário por um ano e os preços, o valor do salário não muda. Se isso acontece, eu vou contratar um metalúrgico por 300, mas ele vai produzir um automóvel, o automóvel está embaixo, né? O salário é aqui em cima. Eu contratar um metalúrgico por 300 e o Gol vai estar custando 30 mil no primeiro momento, 40 mil no segundo. Se estiver custando 40 mil e o trabalhador ganhar apenas 300, a fábrica vai contratar mais trabalhadores e vai produzir mais. Então, essa rigidez de um preço nominal do salário faz com que a oferta agregada seja sensível ao aumento do nível geral de preços e amplie a produção. Tá certo? Isso é chamado também de ilusão monetária. Os trabalhadores, nesse exemplo que eu dei de salários rígidos, são vítimas da ilusão monetária. Eles olham para o valor do salário, R$300, mas não olham para o nível geral de preços que dá o poder de compra desse salário. Tá certo? Então, a política monetária afeta a demanda agregada se mudar a taxa de juros e afeta a oferta agregada se houver uma variação, a presença de preços como o salário rígidos em termos nominais. Eu posso resumir isto aqui. O Banco Central compra títulos públicos que estão na mão do setor privado, né? Compra títulos públicos das mãos do setor privado.
Isso faz com que no balancete do Banco Central, aqui título público aumenta e base monetária aumenta. Ora, a oferta de meios de pagamento é igual ao multiplicador da base, que eu vou chamar de B, vezes a base. Aumenta a base, aumenta a oferta de meios de pagamento. Há mais dinheiro em circulação do que quer o público. A taxa de juros nominal, que é nesse modelo aqui, igual a real, que não há expectativa de inflação, cai. Quando a taxa de juros real cai, o que acontece? Aumenta a demanda de investimentos. Taxa de juros cai, aumenta a demanda de investimentos. Aumenta a demanda agregada. Porque os investimentos são um dos componentes da demanda agregada. A produção, a oferta agregada, pode aumentar ou não aumentar. Ela aumenta se o salário nominal for rígido. E ela não aumenta se W for flexível. Vamos fazer assim. Oferta agregada aumenta se W sobre P cair. Oferta agregada fica estável se W sobre P ficar constante. Se a oferta agregada aumentar, os preços aumentam um pouco. E a oferta real de meios de pagamento aumentou mais um pouco, não tudo que foi aumentado aqui. Se a oferta agregada ficar constante, o nível geral de preços aumenta e a oferta de meios reais de pagamento fica constante. E o único resultado, o único efeito de ΔM é ΔP. Aliás, ΔM sobre M é igual a ΔP sobre P. Então, o Banco Central vai ao mercado, compra títulos, ele quer expandir o nível de atividade, ele já é um Banco Central modificado, ele não é o Banco Central do padrão ouro, ele é um Banco Central infectado pela crise de 30, pelo pensamento do Keynes, pela ação do Roosevelt, do Franklin Roosevelt. Ele resolve intervir, fazer um pecado mortal para os homens do passado anteriores à crise de 30. Ele compra títulos públicos, aumenta a base, aumenta a oferta de meios de pagamento, esperando que a taxa de juros caia, aumenta a demanda de investimento, poderia aumentar a demanda de consumo também, se houver uma restrição de liquidez ao consumo. Aumenta a demanda agregada. Vai aumentar a produção ou não? Depende. Se os trabalhadores forem traders, ou seja, forem economistas, administradores de empresas que estão olhando todo dia na tela do Bloomberg qual a expectativa de inflação e conseguem corrigir seus salários imediatamente, a oferta agregada não aumenta, o nível geral de preços aumenta, e o que o governo tentou fazer é desfeito pela inflação. O único resultado que ele obteve foi mais inflação. Se os trabalhadores são, por razões contratuais ou erros de percepção, são lentos para corrigir o salário real cai, os preços aumentam um pouco, mas a oferta real de meios de pagamento aumenta, e o efeito da política monetária foi positivo para aumentar o produto. Aqui o ΔY é zero, o produto não aumenta. Bom, então está aí a proposta do Keynes. Vamos causar alguma inflação para sair do desemprego. Essa
vamos dizer, a primeira interpretação da teoria keynesiana, didática, estática, o modelo é estático, naquele SLM não tem nenhuma letrinha T, sem a ideia de expectativas. Então, é um modelão simples, através do qual os leitores do Keynes começam a entender o que ele quer dizer, porque ele está falando uma linguagem nova. E essa é, vamos dizer, é a cartilha da nova linguagem. Ela não contempla expectativas, que é algo que os economistas vão discutir depois. Ela não contempla economia aberta, uma falha do Keynes e dos livros textos que se seguiram, talvez pelo comércio internacional ser muito pouco importante. Mas os críticos aparecem a essa teoria, os clássicos, reagindo a isso. Isso aqui é um absurdo. O Hayek, no livro que eu sugeri que vocês leiam, que é Hayek versus Keynes, está lá na London School of Economics, dizendo que essas propostas vão gerar uma série de distorções na economia. As empresas vão produzir o errado, vão produzir mais bens de consumo em vez de investir. Uma teoria complexa, baseada em microeconomia, afirmando que a intervenção do governo pela política monetária ou pela política fiscal causaria distorções que seriam um crescimento momentâneo da produção. Nós estamos nos anos 30. O desemprego nos Estados Unidos chega a 36%. Então, a deflação vai de 25 até segue 30 e vai para frente. Deflação. Então, está se procurando uma solução. A solução do Hayek é vamos esperar que isso se resolverá. A solução do Keynes é, olha, no longo prazo estaremos mortos. Primeiro, não dá para esperar. Segundo, a economia capitalista pode estar em equilíbrio com desemprego. Então, precisamos fazer algo. Política monetária e política fiscal. O governo é responsável pela operação de um sistema cujas partes, isoladamente, não conseguem resolver o seu problema. Essa é a proposta do Keynes e a leitura simplista do ISLM. Mas as reações não custam a vir, a reação do pensamento clássico. O Pigou, não é a reação mais importante, mas é a reação da época dele. O Pigou, conhece o efeito Pigou? O Pigou diz o seguinte, olha, na demanda por moeda, que é essa demanda aqui que eu posso escrever como dividindo tudo pelo nível geral de preços, a demanda de moeda é MP igual KY mais LI. Quando cai o nível geral de preços, as pessoas se sentem mais ricas. Tentando apresentar uma tese contra o Keynes. E se sentindo mais ricas, elas consumirão mais. E consumindo mais, a demanda agregada sobe com a deflação e traz a economia para um nível de equilíbrio com maior emprego. Nunca houve constatação empírica da tese do Pigou. Mas é conhecido entre os alunos de macroeconomia o famoso efeito Pigou. Mais tarde, a introdução das expectativas, particularmente das expectativas racionais, também vai mudar esse cenário. No mundo e nós vamos estudar, mas no mundo das expectativas racionais, os agentes econômicos, como são chamados, consumidores, empresários, família, todo mundo é agente econômico, sabem que o aumento de liquidez gera inflação. Eles acreditam nisso. Eles conhecem o modelo completo. Então, quando o governo aumenta a oferta de meios de pagamento, todo mundo prevê essa inflação, uma inflação maior e se ajusta, inclusive os trabalhadores. E, portanto, não há aumento na produção. Ou seja, no mundo clássico, a moeda não tem nada a fazer. No mundo keynesiano, ela só tem papel a cumprir se existir preços rígidos, que é o salário, ou se as expectativas das taxas de juros
A taxa de juros eu estou antecipando e mostrando a polêmica, as reações ao pensamento keynesiano. Taxa de juros real é igual a inflação menos expectativas de inflação. Quando essa daqui aumenta e essa daqui cai, há um grande efeito sobre as taxas de juros reais. Né? Ela vai dar inflação, a taxa de juros ele baixou, a taxa de juros real vai aumentar, um grande impacto sobre a demanda agregada. Mas, se você acredita, prevê totalmente o aumento da taxa de inflação, você pega dinheiro no curto prazo, reage positivamente à política monetária, mas você já se preocupa com a inflação, com a deterioração dos seus encaixes reais e desfaz o que foi feito antes. No modelo de expectativas racionais, não é possível mudar o curso da atividade econômica com política monetária, a menos que ela seja uma política monetária secreta, que ninguém sabe. Tá certo? Porque aí aumenta os preços. A outra forma de a política monetária ser mais eficaz, para vocês entenderem bem o problema, não é muito simpática. É autoritária e só poderia ser implementada no Irã, no Brasil militar ou na Idade Média. Seria proibir o cálculo dos índices gerais de preço. Fecha a FIP, fecha a Fundação Getúlio Vargas e ninguém pode falar sobre o índice geral de preço. Aí haverá uma grande discussão. Aumentou a inflação? Não aumentou a inflação? Na Argentina não fecharam, mas tem uma grande controvérsia atualmente, sobre qual a verdadeira taxa de inflação da Argentina. Certo? Bom, mesmo no mundo keynesiano, existem vários empecilhos ao funcionamento da política monetária. O primeiro se refere à preferência pela liquidez. Se a taxa de juros for muito baixa, como nos Estados Unidos hoje é praticamente zero, ou no Japão há muitos anos é praticamente zero, não adianta dar mais liquidez, porque a taxa de juros não vai cair. Nós estamos no regime de preferência muito forte pela liquidez. Se a taxa de juros é 1% ao ano, 2% ao ano, por que eu vou aplicar meu dinheiro? Eu vou perder só 2% no ano inteiro, e ela pode variar, e se ela variar, eu vou perder uma parte importante do meu capital e não dos rendimentos. Então, não adianta ampliar a liquidez. É o caso da armadilha pela liquidez. O Japão tem taxas de juros praticamente nulas, ou muito baixas, desde a crise de especulação imobiliária de 1980. Os Estados Unidos, depois de 2008, têm praticado juros muito baixos, acho que é 2% ao ano, talvez menos. O Banco Central Europeu, apesar do seu conservadorismo, também baixou a taxa de juros. E não consegue ampliar a demanda agregada. Se isso é verdade, a frase famosa é: você consegue levar o burro até a água, mas não consegue fazer ele beber. Você puxa o burro, mas não empurra ele para beber. É a frase que ilustra essa questão. Você garante um redesconto generoso para os bancos comerciais, mas eles não emprestam dinheiro. Eles estão com medo, eles preferem reter o dinheiro, e quando retém o dinheiro, há pouco crédito. E a taxa de juros não cai. Certo? Na crise de 2008, o governo federal obrigou os bancos estatais a aumentarem o crédito, coisa que talvez eles não fizessem se fossem bancos privados. Então, o Banco do Brasil, o BNDES e Caixa Econômica Federal saíram emprestando dinheiro. E aí se voltou a discutir se valeria a pena manter permanentemente bancos estatais ou privatizá-los. A crise de 2008 diz, olha, é bom ter um banco estatal que eu posso obrigá-lo a fazer empréstimos no momento de crise.